bem-vindo a mais uma aula de TICS da terceira unidade Excel. Hoje iremos aprender algumas funcionalidades do Microsoft Office Excel. Para abrir o Excel é da mesma forma que o Word e PowerPoint, não tem muita ciência. Eu já tenho o meu aqui aberto. Ou melhor, para abrir o Excel, clicamos no botão Start. Vamos ao ícone Excel, duplo clique e temos o nosso Excel aberto. O Excel é usado para fazer cálculos e nós temos aqui o nosso Excel. As características e componentes do Excel são os mesmos que o PowerPoint e o Word. Para introduzir os dados, nós introduzimos dados em células e as células são compostas por colunas, que são descritos por letras, e por linhas, que são descritos por números. A célula é a junção dos dois, da coluna e da linha. E sempre que tivermos uma célula ou quisermos uma célula, será referido primeiro pela letra, que é a coluna, e depois pelo número, que será a linha. Aí teremos a nossa célula, porque é a junção dos dois. Se quisermos introduzir dados, por exemplo, na célula C6, vamos primeiro para a coluna C e para a linha 6 e podemos introduzir o nosso dado, por exemplo, 45. Que o dado pode ser um número, uma fórmula ou uma frase, uma letra, qualquer outra coisa, dependendo do que queremos fazer no nosso cálculo, na nossa planilha. Vamos agora aos ajustes de linha, de coluna. Para ajustar a nossa coluna ou a nossa célula, podemos escrever aqui um título qualquer. Por exemplo, neste caso, neste nosso exemplo, esse título, Fórmulas do Excel, acaba excedendo o limite normal da própria coluna. Para podermos ajustar, vamos para a coluna, na parte de cima onde vem as letras, colocamos o nosso cursor na linha que divide as duas colunas, até aparecer esse mais com a seta, duas setas laterais. Damos duplo clique e automaticamente ele ajusta a nossa célula de acordo com o que lá está escrito. Ou também podemos colocar o nosso cursor na linha que divide as duas colunas, clicamos usando o botão esquerdo do mouse e arrastamos até ajustar a linha de acordo com o que foi escrito. Porque mesmo que não esteja ajustado, essa palavra, essa frase ou o que estiver aqui escrito não passa para a coluna D, mantém-se ainda na coluna C ou na célula C5. Por quando clicamos a célula a seguir, o nosso Excel mostra que está vazio. Passemos para fórmulas simples, que são estruturas que executam cálculos. E sempre que quisermos executar cálculos, escolhemos ou colocamos o cursor numa célula, na célula onde teremos o resultado do cálculo que queremos efetuar. E sempre que quisermos efetuar cálculos, colocamos sempre o igual, que vai informar ao Excel que vem um cálculo, que vem um cálculo. Eu posso colocar aqui, primeiro, seleciono a célula que quero calcular, dependendo do cálculo que quero fazer, porque eu posso colocar uma referência. A referência significa uma célula, que a referência pode ser alterada ou não. Coloco um operador, que vai ser o mais, o menos, o dividir, o multiplicar,
e coloco uma outra célula ou uma constante. Neste caso, para facilitar a nossa compreensão, eu posso colocar igual. Primeiro coloco o igual, que é obrigatório sempre que precisarmos fazer os cálculos. Seleciono uma célula, que é o nosso C6, que podia ser uma outra célula qualquer. Escolho o meu operador, vou colocar aqui multiplicação, e escolho a minha constante. Coloco aqui o 3. O 3 será constante porque, ainda que eu mude a célula, nesta célula ele continuará a multiplicar por 3. Ainda que eu apague o C6, que é a nossa célula escolhida, e escolha uma outra célula, o 3 não vai alterar e ele fará a multiplicação. Vai multiplicar 3 vezes o valor que estiver na minha célula. Neste caso, vamos fazer a multiplicação com a célula C6, que é a célula onde tem dado. E clico o Enter. E ele me dará o resultado da fórmula que aqui foi escrita, de acordo com aquilo que eu quero fazer, de acordo com o cálculo que eu quero efetuar. Ainda que eu faça uma alteração na minha célula C6 e coloque, por exemplo, 23 e faça um Enter, automaticamente a minha fórmula é alterada, porque ele vai buscar o valor que está na célula, que foi a célula escolhida, e vai multiplicar sempre pela constante, que é 3. Podemos alterar mais uma vez o valor da nossa célula, colocar 50 e clico no botão Enter do nosso mouse, do nosso teclado, e ele automaticamente altera o resultado, porque sempre irá buscar o valor da célula C6 para multiplicar por 3. Podemos também, vou introduzir aqui mais um dado, fazer uma outra operação. Como disse, sempre colocamos o igual e depois colocamos a nossa operação. Posso desta vez fazer uma soma. Clico na célula C7, coloco o operador mais, posso não colocar a constante e clicar numa outra célula, clicar no botão Enter do teclado e ele vai me dar o resultado da soma das duas células. Se fizer a alteração de qualquer um dos valores das células, automaticamente o meu resultado na fórmula descrita irá alterar. Podemos fazer uma soma mais complexa. Vou adicionar alguns dados em outras células. Clico na célula onde quero que fique o resultado da soma. Coloco o igual. Seleciono a primeira célula, a segunda, a terceira, dependendo das células que eu quero somar. Seleciono a primeira, coloco o operador mais. Seleciono a segunda, coloco o operador mais. Dependendo de quantas células eu quero fazer a soma. Posso depois colocar a última célula, selecionar a última célula, clicar no botão Enter e ele irá me dar resultado das 3 células, a soma das 3 células que foram selecionadas. Posso também somar todas as células e multiplicar por uma constante. Vamos fazer operações simples neste momento. Coloco igual, seleciono a primeira célula, coloco o nosso operador mais, a segunda, até a última célula. Para que o Excel some primeiro, faça primeiro a soma e multiplique
depois pela nossa constante, eu vou colocar essa soma entre parênteses. E agora eu posso colocar o nosso operador, como a intenção desta fórmula é multiplicar duas vezes, podemos assim dizer, a soma total de todas as células. Coloco Enter e ele irá me dar o resultado. Duas vezes a soma total de todas estas células. Posso fazer assim, como também posso fazer por partes. Clico numa célula, faço a soma. Faço primeiro a soma, depois posso fazer a multiplicação ou multiplicar duas vezes ou por uma outra constante o valor total da soma, como fizemos aqui no exemplo anterior, que vai ser selecionar a célula da soma, colocar o nosso operador e a nossa constante. E ele nos dará o mesmo resultado, só foram usadas fórmulas diferentes e feitos de formas diferentes. Vamos aqui fazer uma tabela simples. Para fazer uma tabela simples, selecionamos as células que nós queremos, ou a quantidade de células, a quantidade de linhas e colunas que nós queremos para a nossa tabela. Para selecionar, clicamos no botão esquerdo do mouse, na primeira célula, e arrastamos até onde queremos, dependendo do número de colunas e do número de linhas que queremos na nossa tabela. Eu vou aqui ficar com 9, 12. E depois que fazemos a seleção, vamos para o guia página inicial, para o grupo fonte e clicamos no ícone de bordar e escolhemos o tipo de borda que queremos para a nossa tabela, para que possamos dizer ou para que possamos saber que aquela é uma tabela que começa de um lado e termina de um outro lado. Então eu posso escolher aqui qualquer uma das bordas pré-definidas, como também posso ir na opção desenhar bordas e fazer o desenho da minha e bordar a minha tabela. Aqui vou separando as linhas. Deixo as células bem definidas. E tenho aqui a minha tabela já bordada, com cada célula pré-definida, desenhada, quis eu dizer. Posso colocar introduzir dados. Para introduzir dados é simples, já tinha introduzido antes. Eu seleciono a célula onde quero introduzir dados e coloco o Enter e ele já tem o dado lá introduzido. Posso colocar dados em toda a célula, dependendo muito do que quero fazer na célula, na tabela. Podem ser dados aleatórios, podem ser dados específicos. E assim preenchemos a nossa tabela. Se não tivermos contas a fazer na nossa tabela, podemos preencher toda ela e
temos a tabela feita. E temos uma tabela simples feita. Podemos, se quiser, acrescentar linhas ou colunas na tabela que já foi feita. Clicamos na última célula, clicamos no botão direito do mouse e ele nos dá opções e temos a opção inserir. E depois nos dá esse bloco de alternativas, como posso aumentar uma linha inteira ou uma coluna inteira. Posso inserir uma linha inteira ou uma coluna inteira. Clico na opção linha inteira, porque é uma linha que eu quero inserir, e OK. E automaticamente ele insere uma outra linha na nossa tabela. Podemos também inserir coluna. Fazemos o mesmo procedimento. E aqui clico na opção coluna inteira e ele acrescenta a nossa coluna. E podemos acrescentar dados na linha e na coluna que foi acrescentada. Passemos agora para a formatação de células. Clicamos na célula. Primeiro clicamos na célula ou selecionamos a célula que nós queremos formatar. Pode ser dentro da tabela ou fora, dependendo do que nós queremos fazer. Eu vou clicar numa célula fora da tabela, clico no botão direito do mouse e ele vai me dar as opções e venho para a opção formatar células. E nós teremos aqui várias opções: número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento, proteção. Ficamos primeiro no grupo número, que podemos formatar a célula, por exemplo, para data, e vai ser uma célula que só vai aceitar datas. Ainda que coloquemos lá só um número simples, ele não vai reconhecer, mas irá reconhecer somente datas. Eu escolho uma das opções do tipo que vem aqui. Vou escolher essa, que primeiro é a data, o mês, o dia e o ano. Ou pode ser essa, que estamos todos acostumados, que é o dia, primeiro, o mês e o ano. Temos que ter atenção como está escrito, porque se escrevemos de forma errada, a célula não irá reconhecer. Clico a opção e venho para o botão OK e já temos a nossa célula formatada. E posso agora escrever a data de hoje da célula. Coloco o Enter e ele reconhece, a célula reconhece que é uma data. Podemos formatar uma outra célula. O procedimento é o mesmo. Podemos ir para o alinhamento. Antes disso, para alinhamento tem que ser mais fácil. Ele aceita a opção, mas para perceber é mais fácil numa célula que já tem dado. Então, nessa célula data, que já foi formatada, eu venho para formatação de células e venho para alinhamento. Eu posso alinhar de acordo com os graus, tanto positivos quanto negativos. E à medida que eu vou mudando o meu alinhamento, a minha célula também mudará depois que eu clicar no botão OK. E a minha célula mudou, alinhou a 40 graus, a 45 graus negativos. Posso também mudar o meu alinhamento para 45 graus
positivos e ele automaticamente faz a alteração. Posso também achar que já não quero mais essa alteração de graus negativos, positivos e manter a 0 graus. E ele volta ao normal, coloca a célula normalmente. Continuemos com a formatação de células. Vamos para o grupo fonte. No grupo fonte nós podemos escolher o tipo de letras. É mais fácil quando temos algo escrito, quando é número não é tão fácil assim de perceber a mudança, mas também acontece lá algo. Posso escolher qualquer tipo de letra, e o tamanho da letra da minha célula, dependendo do que eu quero, se é algo com destaque ou não. Clico na opção OK e mudou o tipo de letras, mas nota-se mais quando são palavras que em números, dependendo do tipo de letra que nós escolhemos, e aumentou o tamanho da nossa célula. Vou deixar assim por enquanto e vou para o grupo borda. O grupo borda irá bordar ou colocar board no canto da nossa célula, dependendo do estilo de board que nós queremos colocar na nossa célula ou na tabela toda. Como tenho selecionado só uma célula, vou escolher aqui um estilo de board um pouco mais carregado e clico no nosso exemplo aqui do lado para dizer onde eu quero colocar aquele bordado. Posso colocar esse liso só nesses dois lados e depois alterar para o tracejado ou nos outros dois lados. Assim que clicar o meu OK, ele vai formatar a célula de acordo com aquilo que eu escolhi ou selecionei nas opções. Continuando com a formatação de células, podemos ir ao grupo preenchimento e podemos escolher o tipo de cores ou as cores que nós queremos para preencher a nossa célula. Pode não ser só a célula, pode ser a tabela toda. Eu vou escolher o vermelho, por exemplo, e clicar na opção OK, e ele vai preencher a minha célula com a cor vermelha ou com a cor selecionada, com a cor desejada. Posso também selecionar aqui na nossa tabela uma parte da tabela e para formatar células, preenchimento, escolher a cor azul, clico OK e ele vai preencher na parte selecionada. Posso selecionar algumas linhas da minha tabela ou algumas colunas da minha tabela. Para fazer a seleção de algumas linhas, se eu quiser intercalar uma sim, uma não, uma sim, uma não, pego no meu mouse, no botão esquerdo do mouse, seleciono primeiro a primeira célula, posso fazer só numa coluna, clico no botão Ctrl do teclado e seleciono as outras linhas. Tenho aqui, intercalei uma sim, uma não. Depois vou na opção formatação de células, clico escolho a cor desejada e digo OK, e ele vai colocar o fundo para as linhas que eu selecionei. Posso também selecionar uma linha mais complexa, mais de 2 ou 3 colunas. Clico primeiro na primeira célula, arrasto até a última célula ou até a célula onde eu desejo, na linha que eu desejo
mudar a cor, clico no botão Ctrl, faço o mesmo procedimento noutra linha, vou também fazer de forma alternada e assim sucessivamente, dependendo do número de linhas que eu quero colocar lá o fundo, que eu quero preencher com uma cor. Vou à opção formatar células, posso escolher aqui vermelho e vou ao botão OK e ele vai preencher de acordo com a seleção e a cor escolhida. Posso também, nessa mesma tabela, vou escolher uma outra opção, fora da tabela para não confundir, aqui já tem muitas cores. Para selecionar também é simples, é o mesmo procedimento. Clica a primeira célula, com o botão esquerdo do mouse, arrasta até onde quer selecionar, larga, clica o botão Ctrl do teclado, escolhe outra coluna, vamos de forma alternada, selecionar, clicamos no botão direito do mouse, depois de deixar o Ctrl, para a formatação de células, e escolhemos aqui a cor que nós queremos colocar no fundo das colunas que foram selecionadas. E clico o botão OK e ele vai preencher de acordo com a seleção feita. Agora passemos para as funções, que são fórmulas predefinidas que efetuam valores usando cálculos específicos. Eu vou usar aqui um Excel que já tem aqui um exercício para facilitar a compreensão. Temos aqui uma tabela simples, que vem aqui o nome da empresa, o código de cada produto, os meses do primeiro trimestre, e aqui vem nas outras colunas o que pretendemos calcular em cada coluna, para cada célula, para cada grupo de célula. Primeiro vamos fazer o cálculo simples, que é a soma total dos valores de cada mês. Para podermos usar a função soma, como disse anteriormente, primeiro colocamos o igual, depois escrevemos soma, dependendo da linguagem de cada computador, o meu vem em inglês, de cada aplicativo o meu vem em inglês, escrevo soma, abro parênteses, seleciono a primeira célula, como foi feito no primeiro exercício, na primeira explicação, clico no botão Shift do mouse e seleciono a última célula e ele irá selecionar todo o conjunto para fazer a soma e fechamos parênteses. Clicamos no botão Enter. Houve aqui um erro, voltar a fazer, abrir parênteses, seleciona o primeiro dado, clica no botão Shift, seleciona o último, fecha esse parênteses e clicamos em Enter e ele nos dá o resultado da soma do mês de janeiro. Podemos fazer o mesmo cálculo para fevereiro e março, mas para que não tenhamos que repetir o processo, podemos copiar a fórmula que aqui já existe. Colocamos o cursor na ponta da célula, quando aparecer o mais preto, pressionamos com o botão esquerdo do mouse e arrastamos até onde queremos que a soma seja feita. Largamos e ele já faz a soma automaticamente. E quando fazemos a cópia, como é uma referência relativa, ele vai fazer a alteração dos dados que aqui estão, levando os dados do mês de fevereiro ou usando as células do mês de fevereiro e fazendo a soma total. Podemos ver
que a soma, a fórmula muda. Por aqui temos soma D5, que é a primeira célula, até D10. E quando clicamos nesta célula, apesar de termos copiado do mês de janeiro, ele também alterou, por ser uma referência relativa, ele altera os dados. E temos o E5, que é esta célula, E5, para o E10. Ele muda o intervalo na medida que vamos copiando a fórmula para as outras células. Podemos fazer também aqui o total do primeiro trimestre para cada um dos produtos, porque aqui fizemos a soma total do valor de todo o mês de todos os produtos. Podemos fazer aqui, o procedimento é o mesmo. Colocamos o igual primeiro, para que o Excel saiba que vem uma fórmula. Escrevemos soma, abrimos parênteses, selecionamos o intervalo que queremos que ele faça a soma total. Clico na primeira opção, na primeira célula, clico no botão Shift do mouse, do teclado, e vou clicar no último número do nosso intervalo. Fecho parênteses e clico no botão Enter, e ele me dará a soma total do trimestre para o produto porca. Para que não escrevamos a fórmula em todas as células, podemos repetir o mesmo procedimento que foi feito na explicação anterior. Clicamos a célula onde já existe a fórmula, vamos para o canto inferior da célula até que ele nos dê esse mais negro. Pressionamos com o teclado, com o mouse, esquerdo, e arrastamos até onde queremos que ele faça a soma. Largamos e automaticamente ele faz a nossa soma. Para cada produto, faz a soma trimestral. Como já tinha explicado, ele faz a alteração automática dos intervalos de cada linha. Para calcular o máximo o que é? É o número máximo daquele intervalo que ali temos. Para calcular o máximo do primeiro trimestre, de janeiro, fevereiro, março, o máximo do valor obtido neste trimestre, seguimos o mesmo procedimento que soma, só alteramos, em vez de soma, escrevemos máximo. Primeiro colocamos o igual, depois escrevemos máximo, abrimos parênteses para ele saber, é para calcular o máximo de que intervalo. Selecionamos o primeiro número, clicamos no botão Shift, selecionamos o último número do intervalo, fechamos parênteses, clicamos no botão Enter, e ele vai nos dar o máximo, o valor máximo ou o número máximo do intervalo escolhido. Para que ele faça o mesmo procedimento nas outras células ou nas outras linhas, é só copiarmos ou arrastarmos a fórmula de cima até onde desejamos que ele faça o máximo. Calcule o máximo. Para calcular o valor mínimo de cada intervalo, mesmo procedimento. Colocamos igual, escrevemos mínimo, abrimos parênteses para dizer qual será o intervalo que ele vai calcular o valor mínimo. Fazemos a seleção, como já foi explicado. Fechamos parênteses para dizer que o intervalo terminou ali. Clicamos o Enter e ele vai nos dar o valor mínimo do nosso intervalo. O mesmo procedimento, copiamos a fórmula para o restante. Para calcular a média
do valor do primeiro trimestre. Todos sabemos que a média é a soma de todos os números que nós queremos, dividido pelo número de vezes ou pelo número de células que temos. Se eu quero fazer a média dessas 3 células, o cálculo que irei fazer, ou que o Excel irá fazer, porque já são cálculos pré-definidos, vai ser, ele vai somar janeiro, fevereiro e março e vai dividir por 3. Para fazer o cálculo da soma, da média, desculpa, o procedimento é o mesmo. Primeiro, temos que colocar o igual. Depois escrevemos média para dizer ao Excel qual é a fórmula ou o que queremos calcular. Abrimos parênteses, escolhemos o intervalo desejado para fazer a média, e como queremos fazer a média do primeiro trimestre para cada produto, fechamos parênteses, clicamos no botão Enter e ele vai nos dar a média do trimestre, do valor do primeiro trimestre. Para que ele faça o mesmo cálculo em todas as outras células, sem precisarmos repetir o procedimento, arrastamos ou copiamos até a célula desejada e já está. E por hoje é tudo. Aguardemos a próxima aula, que será a aula de exercícios, desde a primeira unidade até a última unidade. Instituto Superior Monitor. Desenvolver competências para o mercado do trabalho agora é possível. Oferecemos licenciaturas em várias áreas, manuais gratuitos, um tutor por estudante, biblioteca digital e plataformas virtuais de ensino. Instituto Superior Monitor. O ensino à distância mais perto de si.